Oi, gente. Separei um tempinho, né? Como eu prometi que hoje eu viria aqui pra falar um pouquinho sobre o TDAH do Léo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje da minha experiência, de tudo que a gente passou. Não tem como resumir, né? Nem que eu gravasse um vídeo aqui de 1 hora, não tem como resumir tudo que eu passei. Então eu vou conversando com vocês por etapa, vou falando mais ou menos como que foi o processo. Hoje eu vou falar um pouquinho lá do início, quando que eu comecei a perceber os primeiros sintomas, né? Quais foram os primeiros sintomas, os primeiros profissionais que eu procurei, enfim. Então eu vou falar mais na parte do início e aí depois no decorrer eu vou dando sequência nesse assunto, e se no meio do caminho vocês acharem interessante a gente falar sobre algum ponto específico, por exemplo, a seletividade alimentar ou alguma questão hiperfoco, alguma coisa assim, a gente se aprofunda mais, tá? Mas eu vou tentar resumir, vou tentar deixar salvo esses stories no destaque. Eu coloquei TDAH versus autismo porque por muito tempo o diagnóstico seguiu rumo ao autismo e aí, por final, foi fechado só o TDAH. Uma coisa que eu quero frisar bastante, que eu acho muito importante, é que assim, gente, o autismo, o TDAH, ele não é uma modinha, né? Não é normal hoje em dia, né? Todo mundo tem. Hoje em dia é normal, todas as crianças têm TDAH. Nossa, hoje em dia tá na moda o autismo. E as pessoas estão banalizando, sabe? Um diagnóstico tão sério que compromete muito, né, o dia a dia, tanto dos pais quanto das crianças. Então a gente precisa sair desse senso comum, ler mais, estudar mais, porque não é uma modinha, né? Inclusive, às vezes é muito comum você falar com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu acho que eu também tenho, eu também sou esquecida. Então se resume um diagnóstico em só esquecimento e vai muito, muito mais além disso. Então, o que eu mais recebo aqui é, Juliane, como que você percebeu, né? Quando que começou e tudo mais. Então, assim, gente, no caso do Leonardo, eu já percebi desde recém-nascido que existia algo que não estava normal, né? E aí, é óbvio que jamais passou pela minha cabeça autismo, TDAH, enfim, não passava nada. Tanto que nos primeiros dias, assim, eu achava que era normal, até porque todo mundo fala, né? A gente, mãe de primeira viagem, a gente não sabe como que vai ser, a gente sabe que vai ser difícil, mas não sabe até que ponto aquilo tá dentro do normal, até que ponto tá saindo fora do controle. Então o Leonardo, desde a maternidade, assim, ele já era uma criança que não dormia, né? Ele era aquela criança que nasceu e ficava o tempo todo com o olho aberto, acordado, agitado. E quando eu fui pra casa com ele, era uma criança que só chorava. Então a gente tinha uma rotina que era basicamente assim. Ele era uma criança que dormia, sei lá, cochilava, na verdade, 10 minutos. E aí ele acordava chorando muito. Aí eu colocava ele pra mamar, ele mamava uns 40 minutos seguido. Eu trocava a fralda e ele cochilava de novo 10 minutinhos. Acordava chorando e vinha pro peito, era mais uns 40 minutos, 50 minutos mamando. E era só isso. No geral, ele não era uma criança que ficava ali acordadinha, né? Quietinha. E assim, ele passava muito tempo acordado, ele só tirava pequenos cochilinhos. Só que assim, quando a gente tá grávida, a gente já escuta, né? Nossa, se prepara que você nunca mais vai dormir na sua vida. Então, até então, eu não estava dormindo nada e ok, é a maternidade, né? É o que as pessoas dizem aí, né? Eu sabia que eu não ia dormir mais, eu sabia que criança dava trabalho e tudo mais, e só chorava, e pra mim tava tudo normal. E aí, gente, já tava naquele momento delicado de puerpério, amamentação, que foi extremamente difícil pra mim. E a criança não dormia, só cochilava assim 5, 10 minutinhos. E ainda nem era aquele cochilo de você colocar ali, sabe, no carrinho, no berço. Não, geralmente o cochilo era aqui no meu colo mesmo. E na hora que eu tirava do colo já voltava a chorar. E isso foi se estendendo pro 2º mês, pro 3º mês, e eu enlouquecida, né? Porque assim, até então, poxa, uma criança dá trabalho, uma criança recém-nascida não dorme, ou troca a noite pelo dia, mas chega um momento que a criança vai dar um cochilo maior, uns intervalos maiores, né? Ou então vai acordar e ficar um pouco quieta. Ele não, ele chorava muito. E ele dava esses cochilos assim no meu colo e pronto, gente, eu era um zumbi real.
Enfim, foram se passando os meses e aí ele foi ficando maiorzinho, passou a fase das cólicas e a gente continuava nesse ciclo, né? De não dormir. E só quando o sono, assim, vencia ele, ele tirava cochilos e acordava. E o tempo que ele tava acordado era sempre muito agitado e muito chorão, sabe? Então eu tinha vezes que eu ficava assim desesperada, não sabia mais o que eu fazia. E foi indo, gente, foi se estendendo. Quando ele tava com mais ou menos uns 6, 7 meses, começou a ficar muito mais estranho, porque esse choro aumentava extremamente quando eu saía pra fora de casa ou quando chegava outras pessoas dentro de casa. Então qualquer mudança que tinha no ambiente era o caos, assim, ele só chorava. E não era um choro, sabe, normal, gente, era um choro assim de desespero, gritar. Eu nunca esqueço um dia que ele era bebê, assim, de colo ainda, né? Deveria ser nessa faixa aí de 6 a 8 meses, mais ou menos, que eu saí com ele. A gente foi pra um aniversário. E aí a gente chegou no aniversário, e não era uma festa, um lugar super badalado nem nada, era dentro da casa de uma pessoa. E a gente chegou lá na casa e as pessoas cumprimentando. Oi, tudo bem, normal? Oi, nenenzinho. Gente, ele olhava assim, ó, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí você brincava, você dava mamar, você tentava distrair e não tinha acordo, não tinha acordo. Até que chegou o momento que eu voltei pra casa, não tinha como sair. Então isso começou a ficar muito estranho, porque eu não conseguia ir pra lugar nenhum, sabe? Eu ia pra igreja, eu não conseguia assistir um culto. Então eu comecei a questionar aí. Eu falei assim, peraí, gente. Eu sei que a gente não tem que se, se comparar com outras crianças. Mas tem alguma coisa que não tá no... E como a gente escuta muito hoje em dia falar assim, cada criança tem o seu jeito, cada criança tem o seu tempo, né? Não se compare, que não sei o que. Só que querendo ou não, a gente tem que ter um parâmetro, até porque existe uma linha de desenvolvimento que, lógico, tem crianças que vão sair um pouco daquele objetivo, algumas coisas não vão bater e tudo mais, mas é uma coisa ou outra. Agora, no meu caso, eu via minhas amigas com crianças na mesma idade que tinha todos os problemas, todas as dificuldades como qualquer outro bebê, só que não era nesse nível, entendeu? Elas tinham alguns momentos que elas conseguiam dormir, que elas conseguiam sair com a criança, e eu percebia que as outras crianças não tinham esse incômodo que o Léo tinha em outro ambiente, entendeu? E aí, gente, quando o Léo fez mais ou menos 6 meses, eu tive que voltar a trabalhar, né? Eu estava de licença maternidade, tive que voltar a trabalhar. E aí começou uma outra parte, um outro desafio. Primeiro, ele não parava de chorar, né? Ele não tinha 1 minuto que ele conseguia ficar ou deitadinho no carrinho, no bebê conforto. E a gente tentava de tudo, gente. Eu comprei aquelas cadeiras que vibra, eu tentava, assim, várias coisas pra entreter, desenho, tudo que vocês imaginarem, nada prendia a atenção dele. Ele era uma criança que só chorava, só queria colo, e não era um colinho só ali, não. Tinha que ficar balançando o tempo todo, você não podia ficar sentado com ele, tinha que ser em pé. E isso assim, gente, não era um dia ou outro, não tinha um dia que era mais difícil, era todos os dias iguais, né? Era todas as situações iguais. A minha sogra cuidou dele, eu acho que uns 2, 3 meses, minha sogra perdeu 5 quilos, porque ela não conseguia sentar pra comer. A minha mãe ajudava, minha prima, minha tia às vezes pegava ele, né, pra revezar com a minha sogra. E não tinha acordo, gente, independente da pessoa, independente do ambiente, independente do que fazia. Ele era uma criança que só chorava e extremamente agitada, você não tinha 5 minutos. Era uma criança que você tem que ficar ali 24 horas por dia. Então, assim, ele não dormia. Então, eu achava isso muito estranho, porque criança, às vezes, trocar a noite pelo dia, ou, tem dificuldade pra dormir, mas chega um momento que a criança dá uma apagada. Ele não tinha esses momentos de dar apagada, sabe? Era um cochilo ali que se você se mexesse, respirasse fundo, pronto, já acordava, sono muito leve, e isso deixava ele muito irritado, agitado, chorando. Então era um caos. E aí eu saí do serviço, né? Eu falei, não tem condições, né, gente? Não dá. Eu não conseguia nem trabalhar direito. E fora o cansaço, eu ia trabalhar destruída, porque eu não dormia nem de dia nem de noite. Então eu tava assim, ó, um caco. E aí,
Na questão do desenvolvimento, gente, eu nunca percebi nada diferente. Ele era uma criança que pegava os brinquedinhos, balbuciava. Então, tudo que tava dentro da faixa etária pro desenvolvimento dele, tava tudo ok. A minha questão era essa, né? A questão sono, choro, agitação, ambiente diferente que a gente não conseguia sair com ele para outros ambientes. E aí começou a introdução alimentar, tudo de boa, aceitava os alimentos. Nossa, só era essa questão da agitação. E quando ele foi ficando maiorzinho, tipo 10, 11 meses, assim, cara, ele era uma criança que não parava, tipo no colo assim, agitado, 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 agitado. Tanto que quando a gente ia pras consultas, meu marido tinha que ir comigo, porque um segurava ele e o outro falava com o médico, sabe? Era tipo isso. E nisso, gente, eu já vinha passando pro pediatra, né? A gente já tava, acho que no segundo pediatra dele. E aí a gente começou a procurar o terceiro. Falou assim, olha, ele não dorme, né? Tá muito agitado, é uma criança que chora muito. E todos os pediatras me falavam a mesma coisa. Mãe, ai, é fase, vai passar. E às vezes, sabe, tipo, eu sentia tipo um preconceito do tipo, essa daí tá chorando porque não dorme. Só ela não dorme, né? Tipo, a alecrim dourado. Mas achava que era exagero, mas não era. Então eu comecei a ter muita dificuldade também de encontrar um profissional que desse atenção para aquilo que eu tava falando. Eu falei, olha, eu sei que é normal, eu sei que criança não dorme, mas tá passando do ponto. Tá muito exagerado, não tá dormindo nunca, né? Não tá descansando, porque a criança também precisa desligar, precisa descansar, precisa relaxar um pouco, né? Aí, gente, quando ele tava com um aninho, eu falei assim, não, eu vou tentar mais uma vez procurar um outro pediatra. E geralmente, todas as vezes que a gente saía, só dava pra sair eu e o Rodrigo juntos com ele. Porque enquanto um controlava, o outro conversava, o outro resolvia as coisas e vice-versa. Não tinha condições de, por exemplo, pôr ele numa cadeirinha do carro e ir dirigindo sozinha. Era impossível. Ele gritava, chorava. Era impossível. E aí, nesse dia, eu fui pra consulta e eu falei assim, eu vou sozinha. Fui com ele berrando no carro. Chegou lá, tipo, na sala de espera, tava um caos, ele não parava, ele não ficava nem no colo, mas assim, não era uma agitação de, quer descer pra brincar, não, era aquela coisa irritada, ele chegava a fazer assim, ó, sabe, às vezes dava até uns estremelique, assim, sabe, de agitação, de nervoso, era água que você olhava e dava agonia. E aí, quando eu entrei na sala da médica pra conversar com a médica, a gente não conseguiu fazer a consulta, porque a médica não conseguiu conversar comigo de tanto que ele estava agitado. E aí foi a primeira vez que um médico viu que estava um pouco fora do controle, né? Porque realmente não teve como consultar. Eu falava com ela em pé, segurando ele, e ele se jogava, e uma força, gente, ele sempre teve uma força. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou ter que passar uma medicação pra ver se dá uma tranquilizada, porque ele tá muito agitado, ele precisa, né, dar uma relaxada. E aí eu me assustei na hora, né, uma criança de 1 aninho, mas ela falou, vou te dar uma medicação natural, né, era esses remedinhos fitoterápicos e tal, chamava, acho que Sintocalme. Não, Sintocalme, acho que eu tô confundindo com outro remédio. Eu esqueci, mas era um remedinho tipo calme alguma coisa. E aí ela falou assim, dá 5 gotinhas pra ver se vai amenizar. Enfim, gente, fiquei com um pouco de medo, só que assim, as coisas estavam fora de controle, né? Fora de controle, eu estava enlouquecendo, né? Todo mundo que via a minha situação olhava e ficava assustado de ver uma criança tão agitada, né? Tão nervosa, muito nervosa. E aí a gente começou, 5 gotinhas lá do calmantinho e tal. A gente não fazia cosquinha. Olha, até é imprudente que eu vou falar, mas a gente começou com 5 gotinhas. Teve dias da gente dar 30 gotas e não resolvia. Aí eu parei com o remédio, porque eu falei, vou ficar dando remédio, não tá resolvendo nada e não tem acordo. E aí, gente, com 1 aninho entrou a outra parte, que aí, por exemplo, a introdução alimentar tava indo tudo ok. Quando ele fez 1 ano e 3 meses, do nada, da noite pro dia, ele parou de comer. Até que enfim esse inferno desse alarme parou. Eu já ia parar de gravar, porque tava me estressando esse alarme, meu Deus.
Mas voltando aqui, gente, aí 1 ano e 3 meses começou a questão da seletividade alimentar. Então eu tinha uma criança que não dormia, que vivia nervosa, estressada, chorando, agitadíssimo e com fome. Então tudo que já era, né, intenso se tornou 1000 vezes pior, porque imagina, achei que ia começar a pitar de novo. Imagina, né, todas essas questões que já era incômodo pra ele, misturado com a fome, porque a fome vinha, mas ele não conseguia comer nada. Gente, ele parou, não aceitava nada. E ele só tomava leite. Então era leite, eu acho que naquela época eu dava Mucilon ainda. Eu acho que era Mucilon, alguma coisa assim que eu dava. E ele era a única coisa que ele tomava. Parou de comer tudo. Então começou a seletividade alimentar. Quando falam de seletividade alimentar, gente, eu vejo muitas vezes mães falando assim: ai, será que meu filho tem seletividade alimentar porque ele não gosta de tal coisa, não gosta que mistura também e tal. Gente, tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas podem ser sim seletividade alimentar, mas você tem que observar. Algumas coisas pode ser só uma fase, ou então pode ser só um alimento que a criança não gosta. Até nós que somos adultos, tem fase que a gente às vezes não gosta de uma coisa, às vezes a gente olha a aparência de alguma comida e não quer nem experimentar, fala que não gosta. Imagina a criança, né? Mas no caso do Léo, ele parou 100%, ele só tava querendo leite, tudo que precisava pôr na boca pra mastigar, ele parou. E aí, gente, foi um desespero, né? Foi um desespero, porque imagina pra uma mãe tentar dar comida pra criança, a criança não comer nada o dia inteiro, nunca, né? Só tomava leite. Foi a pior fase. E aí, eu comecei, né, de novo, levar essas questões pra pediatra que ele tava passando. E aí, a primeira vez eu ouvi: deixa com fome que come, né? Famosa frase aí dita pelos médicos. Procurei outro, e eu só ouvia isso. Deixa com fome, uma hora vai dormir, é fase, as crianças de hoje em dia estão assim, e eu só ouvia isso, gente, não tinha nada. Eu procurava médico daqui, de lá, de tudo quanto é lado, e eu ouvia as mesmas informações. E aí, o que já estava sendo difícil, só lidar com a questão comportamental dele, entrou essa questão da alimentação. Aí, eu comecei por conta própria, óbvio, né? Pesquisar, estudar, e o que eu vou fazer, como fazer criança comer, enfim. E tudo que eu tentava não dava certo. E aí, um belo dia, eu fiz crepioca pra mim. E ele olhou e quis experimentar, né? E aí, ele pegou um pedacinho, gostou, e começou a comer crepioca. Foi assim mesmo, por acaso. E, gente, acho que foram 2 anos. 2 anos só comendo crepioca. E assim, detalhe, tinha que ser a mesma receita, feita na mesma panela, a mesma textura, cortado da mesma forma e servido no mesmo prato. E não é uma questão, gente, assim, de você ir lá e fazer diferente, não, vai comer. Não comia, entendeu? Então essa questão de, deixa com fome, de tanto ouvir deixa com fome que uma hora vai comer, já teve vez eu deixar ele com fome e ele passar mal. Eu fui dar banho nele, ele ficou tonto, assim, ó, chegou a bater a cabeça no azulejo do banheiro de fraqueza por não comer. E aí, gente, a gente entrou nessa fase. Agora eu vou colocar uma outra fase, dos 2 aos 5 anos. Essa fase foi a fase que tudo levava para um diagnóstico de autismo, tudo. A questão da seletividade alimentar, a questão do nervosismo. Esse nervosismo que eu falo, gente, cada dia mais ia piorando. Ele se mordia, ele se batia, ele dava tapa, ele tacava as coisas nele mesmo. Ele não agredia outras pessoas, mas ele se autoagredia. Era uma tristeza ver isso, uma tristeza. Ele vivia com a perna toda roxa, toda machucada. E era um nível assim, que por exemplo, ele enfiava os dentes assim no braço, a gente tinha que abrir a boca dele assim, ó, pra tirar o braço dele, pra ele não arrancar pedaço. Então começou a ficar tudo fora de controle, essa questão da agressividade. Nessa altura do campeonato, não tinha condições de sair com ele, nem de ter receber pessoas em casa.
não tinha condições de ir para um restaurante por conta da seletividade alimentar. E essa questão sensorial dele era assim muito gritante, né? Tanto na questão do paladar e do olfato. Então ele não suportava cheiro de nada. Nem cheiro de comida, nem cheiro de perfume, cheiro ruim, cheiro bom. Então não dava pra ir pra um restaurante que ele sentia o cheiro, ele ficava nervoso. Dentro de casa não podia fazer comida, ele não podia sentir o cheiro. Se eu fosse num supermercado era um caos, porque ele sentia o cheiro, às vezes no corredor de sabão em pó, coisa assim. Então ele já se incomodava. Barulho, ele não suportava lugar com barulho, som alto. Então veio a fase de tudo tampar o ouvido. Lugares que tinha muita gente, barulho, o Leonardo se estressava, não suportava. Então muito característico do autismo. E dentro dessa questão sensorial também tinha a questão que incluía as roupas, né, vestimenta. Que dá pra dividir em duas categorias. Primeiro que entra o hiperfoco, que quando ele entrava dentro de um assunto, de um tema, ele só vivia aquilo. Então nessa mesma fase ele queria só roupas e temas de super-heróis e categorias de cores de super-heróis, e era só esse mundo que ele vivia. E segundo, texturas de roupa também, que era nessa questão sensorial. Então ele não podia usar roupa com elástico, com costura, tinha que tirar a etiqueta, tinha que ser aqueles tecido parecido de futebol, sabe? Aquele tecido de futebol. Ele só queria usar aquelas roupas. E quando eu falo, gente, só queria usar aquilo, você não tem noção do que era trocar essa criança pra ir por uma consulta, por exemplo, sabe? Num frio, ter que colocar uma blusa de frio. Só chorava, só gritava, só se mordia, só se batia. Gente, não é fácil, não é fácil. Então tinha a questão da alimentação, do cheiro, textura, roupa, agressividade, crises. Então assim, tudo que saía fora da rotina. Por exemplo, tinha ritual pra tudo. Ritual pra comer, ritual pra dormir, ritual pra tomar banho. Eu tinha que seguir sempre, todo dia, as mesmas coisas, dar comida no mesmo prato, fazer a mesma receita, fazer o mesmo caminho pra ir nos lugares. Se desviava o caminho, já incomodava ele. E ele muito novinho, coisas que às vezes criança, na idade que ele tinha, nem percebia. Pra ele aquilo era o fim do mundo. Então assim, gente, naquela época, cara, era autismo, era TEA, não tinha... Sabe, só que até então eu ainda ouvia dos médicos, tipo, mãe, é uma fase, mãe vai passar, não, não é, entendeu? Só que assim, eu não tava... Sabe quando você não pega um médico que realmente te escuta? Eu tinha essa sensação que ninguém me ouvia. Essas crises nervosas que ele tinha, gente, era... Que nem eu falei, chegou o dia de ter 10 crises por dia. Então, se durante o dia eu, sei lá, colocasse uma receita diferente, um cheiro aparecesse no meio do caminho, ou uma rota que eu mudava, ou uma coisa que eu esquecia de seguir ali o padrão, tudo gerava crise, tudo deixava ele nervoso. E quando eu falo nervoso, quando eu falo em crise, muitas vezes eu falo, nossa, mas as crianças hoje em dia, né, tem criança que é nervoso mesmo, não sei o quê. Só quem viu uma crise do Leonardo sabe o que eu tô falando. Eu vou deixar uma foto aqui. Eu só tenho essas fotos, essas imagens, que faz parte do diagnóstico. Muita coisa eu tive que registrar pra encaminhar pra médico, pra encaminhar pra psicóloga. E acabei que algumas coisas eu tenho. Mas as crises dele era tão intensa que muitas vezes terminava a crise e eu tava desse jeito. Porque eu tinha que lutar mesmo pra segurar ele, pra ele não se machucar, pra ele não quebrar as coisas nele. Já teve vez da gente... de eu não ter força. Eu e meu marido... não consegui controlar, de tanta força, de tanto nervoso que ele ficava, de tanto que ele se batia, de tanto que ele se batia. Gente, é horrível, acho que foi os piores momentos da minha vida, piores, com certeza. Já teve um dia que eu tava com ele no médico, e ele teve uma crise na sala de espera, e eu tava sozinha com ele nesse dia. E aí ele ficou tão nervoso que foi uma loucura. Ele começou com essa agitação e essa autoagressão, e eu tentando segurar, não conseguia. As pessoas começaram a me ajudar, veio um enfermeiro pra conseguir me ajudar. Eu larguei minha bolsa na sala de espera. Nesse dia chamaram um médico, deram uma medicação nele pra acalmar. E aí quando terminou, eu tava com a minha perna sangrando. Eu tava toda arranhada, eu tava com uma mordida enorme no braço. Então assim, gente, era terrível, terrível.
Então nessa fase tava tudo muito, muito intenso. E a questão social dele, né? A questão da socialização dele. Então, por exemplo, a gente saía pra brincar com outras crianças. Por exemplo, num parquinho. Ele não conseguia brincar com outras crianças. Ele sempre se isolava, né? Na escola, quando a gente falou assim, vamos pôr na escola que eu acho que vai melhorar e tal. Não dava, ele não se socializava na escola com outras crianças. Ele era muito nervoso na escola. Eu vivia sendo chamada e tudo mais. E aí, a gente seguiu por isso por muito tempo, até que quando ele tava com 5 anos, eu acredito, 5 anos, gente, eu tava desesperada, e aí foi Deus que colocou um pediatra no meu caminho, que mais uma vez eu vou procurar um outro pediatra. E aí foi quando eu entrei num médico que eu não tinha dado nada pro consultório, que tava lotada, que entrava a criança, 1 minuto depois já tava saindo da consulta. Eu falei, nossa, só perdi tempo. E aí quando eu entrei, que eu comecei a falar, por isso que eu falo que foi Deus que colocou ele no meu caminho, porque eu fiquei acho que quase 1 hora na sala com ele. E ele me ouviu. Ele me ouviu, ele me questionou, ele me perguntou tudo, até que ele olhou e falou assim, mãe, o seu filho é autista? Tudo bem que ele deu um diagnóstico precoce, né? Mas assim, eu me senti, gente, ao mesmo tempo naquele dia, eu lembro dessa consulta como se fosse hoje, ao mesmo tempo que meu chão saiu no momento que eu ouvi essa palavra, ao mesmo tempo me deu um alívio, porque parecia que sim, agora tudo faz sentido, sabe? Como agora existe uma justificativa pra tudo isso, sabe? Então, por isso que às vezes, parece ser besteira ter um diagnóstico, é difícil ter um diagnóstico, mas é melhor, porque você tem um caminho pra seguir a partir dali. Então, apesar dele ter se precipitado e ter falado numa consulta assim, e sendo que nem era o caso de dar um diagnóstico, apesar dele ter dado um diagnóstico muito precoce, assim, do nada, foi muito bom aquela consulta, dele ter me ouvido, ter validado tudo que eu levei na consulta, e ele foi muito correto na questão do direcionamento, né? Ele fez todos os devidos encaminhamentos pro neurologista, psiquiatra, enfim, foi dali que as coisas começaram a fluir. Então, as características eram muito gritantes, assim, naquela época do autismo. Muita gente falava, mas ele olha no olho, mas, nossa, ele fala bem, não tem atraso na fala. A parte cognitiva do Léo, gente, não tem o que falar, super inteligente, né, conversar bem, começou a falar super cedo, ele olhava no olho. Então, assim, essas características, assim, bem típicas do autismo, ele não tinha. Mas a questão social, questão sensorial, questão da seletividade alimentar. E em algumas fases também ele demonstrava algumas estereotipias. Ele ficou uma fase que ele ficava só assim, ó. Só assim. Gente, pra encerrar, eu só vou falar mais um ponto que era muito característico, muito evidente. E que diferenciava, assim, sabe, do normal das crianças. Por exemplo, uma criança fica nervosa quando é contrariada, quando, né, tem alguma frustração, ou então, sei lá, é do dia da criança. O Léo não, o Léo era uma criança nervosa o tempo todo, então até momentos legais, felizes, ele estava nervoso, então ele não curtia, era muito ruim, era horrível pra nós, né, como mãe, como pai, como família, passar por essa situação, muito difícil, mas o que mais doía era ver ele, uma criança, sofrendo, porque a gente causa sofrimento na criança, né. Então eu vou pôr uma sequência de fotos aqui que vocês vão ver que era dias que era pra ser super legal, e ele tava sempre nervoso, sempre irritado, sempre se mordendo, se batendo. Antes das fotos, dando continuidade nisso, então ele, além dessa questão de viver sempre nervoso, até situações que ele tava feliz, ele não sabia demonstrar, ele tinha essa dificuldade de expressar sentimento, sabe? Então, por exemplo, se ele tava nervoso, ele se batia, ele se mordia muito. Mas, por exemplo, se ele quisesse um brinquedo muito e você chegasse e desse o brinquedo pra ele, a reação dele de felicidade também era se morder e se bater. Então ele não conseguia expressar também a felicidade. E muita brincadeira, ele leva tudo ao pé da letra, então ele não conseguia, apesar dele ter uma cognição super boa, conversar super bem, a gente conseguir trocar, fazer várias trocas, algumas coisas ele
ele não conseguia, sabe, raciocinar. Por exemplo, brincadeira, ele não conseguia diferenciar uma brincadeira de algo sério. Então, se você falar pra ele, sei lá, tá chorando leite derramado, ele vai ficar, mas como assim? Ou se você fizer uma brincadeira tipo, vou pegar esse brinquedo seu aí, sabe quando a pessoa chega tipo, nossa, que brinquedo legal, dá pra mim, ele já se descontrolava. Então, mesmo ele foi crescendo, ele não conseguia entender, né, que até hoje, na verdade, ele tem um pouco de dificuldade. Algumas coisas a gente fala assim que é muito óbvio que é uma ironia, que é uma brincadeira, e ele não consegue perceber. E a questão de sentimentos também, demonstrar felicidade. Então, assim, gente, era muito evidente o autismo, muito evidente mesmo. Só pra resumir, assim, o porquê que não fechou o autismo, tá? Não fechou o autismo porque ele não atingiu as escalas, né? Porque quando vai fazer o diagnóstico para autismo, é feito vários testes, é aplicado várias escalas e ele não atingiu a pontuação, né, que é o diagnóstico para autismo. E atingiu todos nível máximo para TDAH, por isso que hoje é fechado só o TDAH. Mas enfim, gente, eu vou encerrar por hoje aqui. E aí depois eu entro nessa segunda fase do diagnóstico, por onde a gente começou, quais foram os profissionais, os testes, né, como entrou a medicação, o que mudou, né, porque geralmente autismo tem isso, quem é autista sempre. Algumas coisas podem melhorar, mas o Léo, ele teve uma mudança assim gritante do que ele era. Então hoje eu sei que se fosse autismo mesmo, muitas daquelas características teriam permanecido até hoje, né, apesar de ter melhora, evolução e tudo mais, mas algumas simplesmente desapareceram. Mas enfim, eu vou dar continuidade, mas não hoje, porque senão vai ficar muito longo, muito extenso. E deixa aqui nos comentários, né, manda direct e a gente continua esse assunto aí. E uma outra hora eu volto e dou continuidade nesse assunto, tá bom? E minha bateria vai acabar também, por isso que eu tenho que encerrar. E eu vou colocar as fotos agora de alguns momentos que ele tava nervoso.